Pastor, nós temos várias traduções bíblicas, né? Sim. Ele pediu indicação de livro, vamos falar também de traduções bíblicas. Qual que o senhor indica? Qual a tradução bíblica que o senhor indica? E qual a influência da tradução no crescimento do cristão? Rapaz, a influência da tradução para nós, Daniel, ela é muito importante e eu vou te dizer por quê. Eu não gosto muito dessa linguagem agora moderna. Na linguagem moderna, por exemplo, Isaías 43:13. Tradicionalmente foi traduzido para nós ainda antes que houvesse dia eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? O versículo é grande. Na linguagem de hoje, moderna, só está escrito assim, agindo eu, quem impedirá? E aí você para e pensa, até que ponto isso pode causar uma confusão? Muito grande. Porque quem começar a estudar a partir dali, e de repente pegar, por exemplo, uma Bíblia Peshita, que tem o hebraico, pegar uma Bíblia mais antiga, traduzida por João Ferreira de Almeida, que traduziu do inglês para o português, não traduziu direto do hebraico, direto do grego, ele traduziu do inglês para o português. Por isso, por exemplo, no texto de Mateus 2, ao invés de aparecer magos, sábios do Oriente, aparece magos do Oriente. Poderia aparecer ali literalmente sábios, porque a palavra ali é rahamim, sábios, mas colocaram como magos, porque os magos também eram considerados sábios lá na Pérsia. E aí, essa confusão que se dá das traduções é porque tem muito crítico textual. E cada crítico textual que chega diz assim, não, a Bíblia não está querendo dizer isso não. E é um perigo quando alguém chega dizendo assim, não, Daniel, esse texto bíblico que você leu aqui, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, não era bem isso que o salmista estava querendo dizer. Você pode ver que esse camarada é um flerte total com a teologia liberal. Ele não acredita na Bíblia como como absoluta. Ele crê na Bíblia como contendo palavra de Deus e não sendo palavra de Deus. E esse é o grande perigo dos nossos dias. Tem a revista e atualizada, que é boa, né? A ARA, é atualizada, revista e atualizada também, e que dá para a gente trabalhar. Mas a NVA, ela também é muito boa. A Genebra é muito boa. Eu gosto muito da Bíblia de Estudo Plenitude. Por exemplo, as Assembleias de Deus do Ministério de Madureira, hoje todas elas têm a Bíblia que o seu membro tem que comprar lá, que é a chamada Bíblia do Culto. Então, quando eles leem a Bíblia, eles não têm aquela confusão que acontece às vezes na igreja. Você está lendo, celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Em outras traduções, todos os povos da terra. Sirvam a ele com alegria. Então, na outra tem, servir ao Senhor com alegria. Aí dá aquela embolada, aí tem gente que atrasa, tem gente que acelera. E tinha muitas vezes o pastor que estava na frente, o dirigente do culto, que se irritava e falava assim, pode parar! Deixa eu ler aqui sozinho. Eu já vi muito isso no culto. Confusão. É uma confusão danada. Por quê? Eram traduções diferentes. A Assembleia de Deus do Ministério de Madureira cortou esse problema. Outra que cortou esse problema é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ela tem a sua Bíblia. Os Testemunhos de Jeová têm a sua Bíblia. Eu acredito que um povo que preze por uma só linguagem, por uma só visão, precisa fazer isso. Colocar uma linguagem só. Por quê? Porque quando você vai ler, está todo mundo falando a mesma palavra. Então, não corre o risco de você ler alguma coisa diferente. A não ser que eu esteja visitando a sua congregação, esteja com uma Bíblia diferente e a minha tradução seja diferente. Mas, pastor Paulo, o que isso interfere? Em nada. Por quê? Porque a Bíblia, se você tivesse, eu ouvi uma vez um teólogo falar que se ela tivesse pelo menos Mateus, Marcos, Lucas, João, tivesse a carta aos Romanos, a carta aos Hebreus, a carta aos Efésios, a carta de Tiago e a carta joanina e o Apocalipse, nós reconheceríamos a Cristo e entraríamos nos céus pela porta. Aí eu falei, rapaz, você tem noção do que você está falando? Ele falou assim, não, é isso mesmo. Porque a centralidade da Bíblia é o Evangelho. Então, assim, por máximo que você tenha na linguagem nova o assalto de algumas palavras, você tem que manter
a palavra de Cristo ali. Você tem que apresentar a Cristo. Agora, se a Bíblia ela tiver uma tradução espúria, como tem agora da Bíblia inclusiva, aí começa a ter perigo, porque teve gente que comprou. Aí diz que a alma de Jonatas se apaixonou pela alma de Davi. E na verdade eles pegam esse versículo para dizer que eles viveram junto, homoafetivamente. E não é isso que a Bíblia está dizendo. Eu posso considerar o Daniel, posso viver saudavelmente, ter uma amizade sincera, a ponto de doar minha vida pela sua, e isso em graça, em amor, em respeito, em honra e admiração, e não ter nenhum laço erótico nisso. Só que a turma, tudo quer erotizar, acaba por colocar na Bíblia aquilo que não tem. E aí eles vão ter que fazer como fizeram essa turma, mandar fazer uma Bíblia para eles. Eu acho até legal, numa reunião da igreja, né, chamada igreja, a galera usar a mesma versão bíblica. Ali, para aquele momento, sim, por exemplo, você vai pregar, você faz uma leitura, a pessoa está com uma outra versão, ela fica meio perdida. Sim. Né? Eu sempre, quando vou pregar, eu uso muito a nova versão internacional. Aí eu sempre aviso, eu estou usando a nova versão internacional. O pessoal usa mais a Almeida, corrigida. Sim. Então eu sempre aviso. E para meus estudos, eu gosto também da BKJ. Então, o que acontece? Mas eu acho que quando as pessoas me perguntam, eu falo assim, leia a versão que você entender de modo mais fácil. A NVI é ótima para isso, o entendimento. Sim. A BKJ também. Eu acho que você lê ali, você compreende bastante o texto. Mas para quem quer se aprofundar mais, é bom buscar sempre fazer comparações, né? Para a gente apimentar o assunto. Na minha Bíblia aqui, você vai ler na João Ferreira de Almeida, Lucas capítulo 1, você vai encontrar o nome da mulher de Zacarias sendo qual? Isabel. Na BKJ, você vai encontrar o nome da mulher de Zacarias não sendo Isabel, a prima de Maria, mas sendo Elizabeth. Muda o nome, né? Muda o nome. Aí você para e pensa, mas por que na BKJ tá assim, Elizabeth? Aí teve um doido lá, não, foi porque o rei fulano lá, e mais não sei quem que mandou traduzir aquela Bíblia, mandou honrar a rainha Elizabeth. Falei, não entendeu nada. O nome Elizabeth é o nome mais próximo do original. Porque entre os hebreus tem esse nome, Elisheva. Elisheva existe. Desde o Antigo Testamentário. O nome Isabel é um nome acrescido por tradição católica. Olha que interessante. Aí você traz à baila um assunto assim, super... Enquanto você falava, eu falei, caramba, Daniel tá... Por quê? Porque aí entra, mas a gente pregou a vida inteira Isabel, mulher de Zacarias, e que é a mãe do João Batista. Mas o seu nome original é Elizabeth, Elisheva. É complicado. Por isso que você precisa entender a linguagem, pelo menos aos que podem se debruçar um pouco mais, dedicar-se um pouco mais ao garimpo da Bíblia, leia um pouco mais sobre a língua original da Bíblia. É Antigo Testamento? O que é? É hebraico? Mas no outro texto lá ainda do Antigo Testamento, isso aqui é o quê? É aramaico? Ou no livro de Daniel, parte dele é persa. Mas no Novo Testamento é grego. Mas é qual tipo de grego? É o grego clássico? É o grego populacho, que nós chamamos de koiné? A linguagem do povão? Tem isso também. E aí você vai entender o maneirismo daquela palavra. Por exemplo, para o pessoal entender o que a gente está falando, a gente não teologizar muito. Aqui no Rio, você chama a sua filha pequenininha assim, criança. No Sul, chama de guria. No Nordeste, eles chamam de bem-querer, fio. Não é assim? Então, são maneirismos de linguagem. Então, dentro da língua portuguesa, você tem muito disso. Cada região tem o seu maneirismo. Aí você tem que ver por que aquela palavra está ali. Para que ela serve ali? Ela aparece em outro lugar, mas aparece com a mesma conotação ou não? Por isso, pregar é difícil, irmão. Né? Chegar na igreja e pregar a minha coisa. Eu saúdo. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém! Não, irmão. Você tem que ser um camarada que leia a Bíblia, pelo menos entenda o beabá básico da Bíblia. Por que o texto está ali? Como que o texto chegou ali? Para onde que o texto está indo? Qual é a conexão? Tem em Mateus e tem em Marcos? Tem também em Lucas? Por que não aparece em João?
Por que a linguagem de João é diferente? Por que diz num texto que é entrando Jesus, outro texto diz que é saindo Jesus? Quem está com a razão? Quem mais próximo teve? Que Lucas escreve por influência paulina. João Marcos escreve por influência petrina. Mas quem está escrevendo com maior precisão é Mateus, porque Mateus estava ali nos fatos. Então, assim, você tem que saber garimpar isso. Então fica a dica aí, galera. A gente lê numa versão mais atual, mas é sempre bom. Você que prega, você que é amante da palavra, compare com as outras versões. Eu faço isso. Por mais... Faça como Daniel. Se você tem a oportunidade, está com um dinheirinho sobrando, faz um cofrinho para comprar livro e Bíblia. Faz um cofrinho. Você tem cofrinho para viajar, tem cofrinho para comprar aquela roupa, aquele tenisão de marca. Sacrifica aquele tenisão de marca, compra uma Bíblia com uma nova versão de estudo, uma Bíblia mais simples, onde você possa escrever nela, fazer apontamentos. Daniel está falando uma coisa muito importante. Tenha outras versões. Coloque em cima da mesa assim, não é só para tirar foto para colocar no Instagram, não, gente. Que às vezes você coloca muito não leu uma. Leia uma, tire um tempo de qualidade, leia a Bíblia. Você que ainda não tem oportunidade, né, de comprar os livros, pelo menos vai no recurso da internet, joga lá, você vai ver todas as versões bíblicas e faça o seu estudo para na hora que você pegar a sua oportunidade na igreja, de repente, como o pastor falou aqui, trocou o nome do personagem bíblico. Tudo bem, não mudou o contexto, mas mudou o nome, então as pessoas vão estranhar ali. Então, para não cometer essa gafe, sempre consulte outras linguagens bíblicas. Quer ver, Daniel? Olha só. Por exemplo, você vai lá na igreja pregar, Assembleia de Deus Central do Boa Sul. Todo mundo leu a vida toda Isabel. Aí você chega lá, irmãos, o nome da mulher do Zacarias é Elizabeth. E tem uns que vão falar assim, uma revelação nova, hein? Alguns vão gritar, ei, herege! Um vai olhar para o pastor Antoniel, outro vai olhar para o pastor Marius, outro vai olhar para o presbítero Edson, que é o superintendente da Escola Bíblica Dominical, outros vão olhar para o pastor Wagner, outros vão olhar para mim, e no final do culto vai começar a confusão. Pastor, o que ele leu lá? Por que a Bíblia dele tem Elizabeth? Se na Bíblia sempre teve Isabel, e o ser humano tem aquela problemática, às vezes ele tem dureza, ele enrijece o seu pensamento a ponto de não se abrir para o novo. Aí o camarada lê a BKJ lá, Elizabeth, aí a tradução de todo mundo, aí ele me dá a pergunta assim, alguém tem a tradução igual a minha? Ninguém se manifesta. Aí, irmão, que tal o problema? Então, leiam, estude. A Bíblia é muito gostosa e tem muita história boa.